Olá galera, e aí, tudo bem? Boa noite a todos. Esse é mais um vídeo dessa série que eu me propus fazer com algumas dicas, como resultado da experiência que eu tenho tido dirigindo para o Uber. E este é um vídeo voltado para você, parceiro do Uber, motorista do Uber, sobre avaliações. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, onde a gente troca informações, e tenho ouvido algumas coisas que me deixam sinceramente preocupado. A primeira coisa é o próprio conceito de prestação de serviços. O que é prestar serviços, né? Porque, na verdade, o Uber começou com uma proposta de ser um serviço diferenciado, ou seja, de prestar serviços diferenciados. A qualidade deveria ser a principal característica, mas isso no mundo inteiro. Mas acontece que aqui no Brasil, por causa da crise, dessa recente crise, um monte de gente foi obrigada a trabalhar para o Uber, gente que nunca trabalhou com prestação de serviços, e aqui não vai nenhum tipo de julgamento, de juízo de valor, mas é apenas uma constatação. Gente que nunca trabalhou com prestação de serviços, nunca trabalhou com público e que se vê obrigada, por circunstâncias, a dirigir para o Uber e a prestar um serviço. E às vezes confundem um pouquinho os conceitos, e é isso que eu queria dar um toque. Primeiro, o conceito da prestação de serviço. E na prestação de serviço você lida com público, você lida com gente, com pessoas, não é com máquinas. As coisas não são exatas, não há fórmula, não há segredo. Mas vale quase sempre aquela máxima da época dos nossos bisavós que dizia que o cliente tem sempre razão. Se não tem sempre razão, 99% das vezes tem razão. Ou então, se a gente quiser preservar o cliente, mesmo que ele não tenha razão, a gente faz de conta que ele tem razão. O que significa dizer que a gente não deve nunca argumentar, discutir, contrariar o passageiro, né, o cliente. Mas a coisa vai um pouco além. O que me preocupa é ver colegas que dizem que dão avaliação para o passageiro de acordo com o tamanho da corrida, o valor da corrida, enfim. É um disparate, honestamente isso é um disparate. Imagina você a seguinte situação: você vai num restaurante com a tua família, né, e você pega o cardápio e aí você pede um prato que custa R$40. O cara do lado, no mesmo restaurante, pede um prato que custa 60. Você acha que o garçom tem o direito de prestar um serviço melhor ao do lado que pagou 60 do que a você que está pagando 40? Ou que pediu um sanduíche, ou que pediu apenas uma entrada? Bobagem, isso é inadmissível. Não interessa se a corrida foi de R$40 ou se foi de R$5. Não interessa se é pool ou se é black. Serviço é serviço, prestação de serviço é prestação de serviço. Você deve fazer sempre aquilo que você puder fazer de melhor. E não usar a avaliação do cliente como uma vingança, que não é uma vingança. Quem é que diz para você que o mercado é justo? Se você está procurando justiça, não é no Uber, não é na prestação de serviço que você acha justiça. As coisas não são justas, mas são como são. O cara está pagando por um serviço. Se ele andou 2 quarteirões, ele pagou por esse serviço, ok? E você tem que prestar o melhor serviço que você puder prestar. É claro que entre nós podemos desabafar, xingar cliente, enfim, falar um monte de coisas, mas nunca deixar transparecer isso na nota, a não ser que seja alguma coisa grave. Então, qual é o meu critério? Em princípio, a nota é 5. Eu só não dou nota 5 se acontecer algum fato grave, e aí eu reporto, não só na nota, mas numa mensagem para o próprio aplicativo. É assim que deve ser feito. Se as coisas correrem normalmente, a nota é 5, não há por que dar menos de 5, ok? Isso não é uma vingança. Não se vingue do cliente, do passageiro, porque a viagem foi curta, porque o cara comeu bala, ou tomou 2 águas ao invés de uma. Isso não faz nenhum sentido, isso não é prestação de serviços. Agora, se você quer fazer excelência em serviços, aí é um patamar acima. Aí você tem que se esmerar. E é a questão de abrir a porta, do oferecer algo a mais, do estar atento à necessidade, atender, descobrir qual é a necessidade do cliente, atendê-la e superar a expectativa do cliente. Isso é excelência em serviço. Agora, no básico, né, no arroz com feijão, meu caro, avaliação é avaliação. Você tem que dar nota 5 se não aconteceu nada de grave, independentemente do valor da viagem ou do trecho que foi percorrido. Lembre-se do exemplo que eu dei do restaurante. Você não gostaria de ser maltratado ou tratado com indiferença por um garçom só porque você pediu um sanduíche e o outro pediu um filé que custa mais. É o mesmo princípio. Não há nenhuma razão para fazer isso. Por outro lado, você também não tem que ficar muito preocupado com a avaliação do cliente, porque até onde nós sabemos, o Uber não tem critérios muito bem definidos sobre nota de corte. Ninguém sabe qual é a nota de corte. Abaixo de quanto você é impedido de trabalhar, é suspenso
suspenso ou é excluído? Ninguém sabe. Então, não se preocupa muito. Você tem uma nota 4.9, 4.95, 4.8, 4.7, até onde eu sei, não te impede de trabalhar. Então, não fique com essa neura. Não se preocupe tanto com a avaliação do cliente. Agora, por outro lado, é necessário e é saudável que você procure, até junto ao cliente, obter nota legal, uma nota boa. Isso se faz, às vezes, conversando, instruindo. O passageiro nem sempre sabe como é que é a avaliação. Aliás, por segurança, e por falar nisso, eu vou na sequência gravar um outro vídeo dirigido dessa vez aos passageiros, digamos, ensinando, entre aspas, dando dicas para o passageiro saber fazer a nossa avaliação da forma mais correta, porque também tem gente que não sabe fazer a avaliação. Mas não se preocupe, não encane muito com isso. Faça o melhor que você puder todos os dias. Diga, amanhã vou ser melhor motorista que hoje e hoje fui melhor do que ontem. Esse é que deve ser o nosso objetivo e o nosso norte, ok? Quanto ao atender o pool, fazer diferenciação ou não, eu não faço. Passageiro do pool, para mim, é passageiro. É meu cliente, é meu convidado dentro do carro. É claro que quem estabelece as regras sou eu. Se não pode entrar com um copo descartável com bebidas, não pode fazer isso, não pode fazer, não pode fumar, etc. Eu é que decido, não é Uber. Nós não estamos ligados a Uber nesse sentido. O carro é nosso. O carro é meu e dentro do meu carro valem as minhas regras. É claro que tem que usar o bom senso também, não é isso? Mas eu determino quais são as regras, educadamente informo ao passageiro que não pode fumar, informo ao passageiro que não aceita o copo de bebida, porque causa uma freada, enfim, vai acabar complicando. Exijo que use o cinto de segurança no banco traseiro, porque a multa sou eu que pago. Então as regras são ditadas por você, por nós, pelo prestador de serviço. O cliente se encaixa ou não. Se ele não se encaixar, eu não o levo, não o transporto e encerro a corrida, ok? Isso, para mim, está um pouco ligando se a avaliação for 5, for 4, for 3. Não tem essa neura. Eu procuro, para minha consciência, fazer todos os dias o melhor que eu puder, independentemente do preço da viagem, do tamanho do percurso, se o cliente é antipático ou simpático, é família ou é sozinho, chupou muita bala ou pouca, tomou uma água ou duas ou não tomou nenhuma. Para mim, cliente, é ele que mantém o meu emprego, digamos assim, meu trabalho, e é a ele que eu devo respeito, a não ser que algo de grave aconteça, ok? Vamos continuar trocando ideias, mande sugestões, se inscreva no meu canal de vídeos e qualquer dia a gente volta com outro tema sobre Uber ou outra situação qualquer que vocês queiram, ok? Um abraço, até mais.